Meus irmãos, é uma honra muito grande para mim, para minha família estar aqui nessa noite, nesta linda igreja. É uma honra mesmo, de verdade. Eu queria agradecer ao pastor Paulo Alves, que é um amigo especial que eu tenho. Eu louvo a Deus por ter colocado ele na minha vida. Dos momentos que eu mais precisei, irmãos, eu vim fazer uma prova aqui em Brasília, do concurso público, que hoje eu trabalho, e ele me acolheu na sua casa. E eu estava tão temeroso, era a prova oral, uma das últimas provas, e ele orou comigo lá no quarto do apartamento dele, me deu força, me levou no local de prova, e hoje eu sou grato a Deus por tudo que ele fez por mim. E o sentimento de gratidão é uma coisa tão linda, irmãos, porque o tempo passa, mas a gente nunca esquece de quem nos ajudou, não é verdade? Eu queria ver nessa noite, irmãos, passar aqui a palavra. Eu trouxe um assunto para conversar com os irmãos. Eu queria sondar um pouquinho nessa noite os homens aqui da igreja. Os homens que estão aqui, quantos já são pai? Eu queria que levantasse a mão. Amém. Amém, amém. Pode baixar, meu amado. Deus abençoe. Deus me deu uma palavra, irmãos, para trazer para você nessa noite. É claro que a palavra vai servir para toda a família, mas o Senhor me mandou falar com os homens, especialmente com os pais nessa noite. Você sabia, pai, que você é pastor da família? Que história é essa de pastor da família? Nós vamos para a Bíblia e vamos entender melhor, irmãos. Eu quero ler com vocês Jó, capítulo 1, versos 4 e 5. Eu vou ler aqui na versão NVI. Eu queria que você acompanhasse aí a palavra de Deus. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ser pastor de família. Que história é essa? Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Hoje é o Dia Internacional da Família, como já foi dito. A família é o nosso primeiro ministério e a nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. Então eu louvo a Deus porque essa igreja tem um dia reservado para falar sobre família. É projeto de Deus, irmãos. Então a palavra de Deus diz assim em Jó, capítulo 1, versos 4 e 5. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua santa e gloriosa palavra. Ilumina nossa mente, o nosso coração, Senhor, para entender a Tua palavra e para guardar no nosso coração, para não pecar contra Ti. Santo Deus, que o Teu nome seja glorificado nesta noite e que a Tua palavra edifique o Teu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Quero falar um pouquinho sobre o homem como pastor da família. Meus amados irmãos, os irmãos sabem muito bem que a função de um pastor, ela é principalmente 3. É cuidar, proteger e nutrir. Um pastor de ovelhas, ele faz isso, ele cuida das ovelhas, ele protege dos perigos e ele alimenta as suas ovelhas. Então nós, homens, Deus nos constituiu, meus amados irmãos, como pastor da família. E se nós somos pastor, nós precisamos de uma congregação para pastorear. E Deus nos deu a nossa família, a nossa casa, para pastorear. Nossa esposa e os nossos filhos são a nossa congregação. Amém? Então, meus amados irmãos, como nós podemos pastorear a nossa casa? Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos nessa noite: o pastor da família protege e cuida dos seus. Um pastor, irmãos, ele é aquele que ele se coloca diante do perigo. Se vem alguma coisa ameaçar as ovelhas, ele toma a frente para protegê-las. Porque esse é o papel dele.
não é? Nenhum lar, uma casa. O que se imagina se algum bandido pula um muro e entra na casa, é que o pastor da casa, ele tome a frente e se coloque entre a ameaça e a sua família para proteger, porque foi esse o papel que Deus deu para ele, é de proteger e cuidar dos seus. Amém, irmãos? Então, esse é o papel que Deus espera da gente. Em 1 Samuel, capítulo 30, a gente lê Davi e o seu exército saindo para guerrear as guerras do Senhor, né, mas descuidando de proteger os seus, deixando as esposas e os seus filhos sem proteção. Quando ele voltou da batalha, o que ele encontrou foi terrível, irmãos, porque ele estava longe, né, porque ele não cuidou, não tomou providências para deixar guardas ali, para proteger as famílias. Então, nós, como pais, devemos ter o cuidado de proteger as nossas famílias. Olha só o que Provérbios 27, verso 8 diz. Guarde muita atenção no que eu vou falar. Diz assim: qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. Olha que tremendo, irmãos. Então, assim, o que o sábio está querendo dizer? Né? O pássaro vagueando longe do seu ninho, ele deixa os seus filhotes ser presa fácil para os predadores, porque ele não está por perto para proteger. Então, o homem que anda em muitos caminhos, longe da sua casa, e esquece de proteger os seus, ele não está fazendo aquilo que Deus espera dele. Sabe? Tem homens que gastam a tarde toda em conversas nas ruas e esquecem de cuidar do seu lar. Então, um pastor de família protege e cuida dos seus. E essa proteção, irmãos, ela deve ser especial em relação à esposa. Em relação à esposa, o proteger e cuidar significa, ter sensibilidade em relação às necessidades, aos sonhos e às expectativas da esposa. O homem não pode ser um ser insensível e viver a vida egoisticamente, pensando só nele, pensando só no curso superior dele, pensando na viagem ao exterior dele para se capacitar. Não, é uma parceria, ele tem que ter atenção para os sonhos da sua esposa, para as expectativas dela, né, para o que ela tem como propósito de vida também. Ele tem que ter tempo e atenção para ela, porque ele é um pastor da família. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos em que a sua esposa precisa de amparo espiritual, de um ombro e de um abraço. É preciso ter sensibilidade, irmãos, para entender que às vezes a nossa esposa quer atenção, ela quer uma atenção mais próxima, ela precisa de um abraço, de um amparo, ela precisa ser cuidada. Às vezes ela está com temor por conta de um diagnóstico que chegou na sua vida. Ela precisa de se sentir amparada pelo seu esposo, fortalecida por ele. Ela precisa saber que tem nele um muro de segurança onde ela pode se escorar. Os irmãos entendem? É esse o papel que Deus deixou para nós como pastor da família. Outra coisa, Deus espera de nós homens que nós tratemos a nossa esposa com dignidade, amabilidade e com respeito. Não com grosseria, não falando alto com ela, não expondo ela diante de outras pessoas em ambientes sociais. Isso é feio e é pecado, irmãos, diante de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, a parte A. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Honrar a esposa, irmãos, é colocar ela sempre do seu lado. Sabe? Sempre cuidando dela, educadamente, carinhosamente, né? Sendo um cavalheiro para ela, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Sabe, irmãos? A mulher, diz um pensador, um comentarista bíblico, que a mulher foi tirada do lado do homem, não é? Pertinho do seu coração. Não foi tirada dos pés para ser pisada. Não é? Então, a mulher não deve andar na frente do homem tomando o seu lugar. Nem também deve andar atrás dele escondida. Deve andar lado a lado na caminhada. São parceiros, são companheiros. Foi para isso que Deus nos colocou juntos. Então, é honrar a esposa e ser compreensivos no convívio com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, o pastor da família deve interceder pelos seus. Olha aí uma coisa que Deus espera de você, homem, pai de família, que você ore pelos seus. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 25 e 21. Escute com atenção. Isaac orou, olha a palavra que a Bíblia diz, insistentemente
ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Isaac orou insistentemente, você pode contar, extraindo os versículos bíblicos, o tempo que ele passou orando. Foram longos 20 anos que Isaac orou por sua mulher, Rebeca. E depois de um longo tempo, Deus ouviu as orações e Rebeca teve o tão sonhado filho. Então, pai de família, pastor da família, Deus espera que você interceda pelos seus filhos, por sua esposa, amém? Pela a vida física, emocional, espiritual, todas as áreas da vida dela, pelo futuro dos seus filhos. Sabe, um pai deve orar pela esposa, que o seu filho, pequenininho ainda, mas ele já deve pensar lá na frente e se antecipar, e orar, Senhor, prepara uma esposa crente para o meu filho, prepara um esposo crente para a minha filha, um trabalhador, uma pessoa que cuide dela como se fosse uma princesa, que trate ela bem, que nunca a maltrate, nem agrida fisicamente. Senhor, tem misericórdia, eu criei minha filha com tanto carinho, prepara um esposo para ela, que seja um servo de Deus, que saiba cuidar dela. Esse é um papel seu, pastor da família. Amém? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Amém, glória a Deus. Terceiro ponto. O pastor da família, ele conduz os filhos nos caminhos do Senhor. Ele conduz. Conduzir, irmãos, é tomar frente, é ter a iniciativa, é pegar pela mão e levar. Amém? Olha só o que a palavra diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 3, a parte A. Falando sobre Eucana, marido de Ana, pai do grande profeta e sacerdote Samuel. Diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Olha que testemunho bonito, irmãos. Os judeus, os hebreus, eles tinham 3 festas anuais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E uma dessas festas, pelo menos uma, todo mundo que morava na região da Palestina devia se dirigir para Jerusalém, para Sião, para celebrar o Senhor no templo. Então, esse homem aqui dava um testemunho. Todo ano, ele cumpria esse importante papel de conduzir a sua família para a casa de Deus. Ele pegava a sua esposa, seus filhos, e fazia uma longa jornada até chegar em Jerusalém, está atravessando perigos, vales, até chegar em Jerusalém, levando animais para sacrificar, levando caravanas, né? Mas eles faziam isso por quê? Porque ele entendia que o papel dele como pastor da família era conduzir sua família à casa do Senhor. Então, um pai que deixa de levar seus filhos para a igreja, ele está desonrando o seu papel como pastor da família. Ele está pecando diante de Deus. Ele está se omitindo da responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. Seja, homem, pastor da sua família. Amém? O homem deve criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Então, o pai, ao mesmo tempo que ele faz 2 coisas importantes com os filhos: ele discipula e disciplina. Ou seja, ele ensina e ele corrige quando for preciso. Primeiro ele ensina e aconselha, mas quando for preciso ele corrige. Esse é o papel do pai, do pastor da família. Quando a ovelha quer sair de lado, o pastor coloca ela de volta no caminho. Quando ela está caída, ele levanta. Esse é o papel do pastor da família. É cuidar dos seus. Amém, irmãos? É discipular e também, quando for preciso, disciplinar. Meu pai já dizia que por falta de grito se perde, uma boiada toda. Tem hora que precisa realmente de uma intervenção do pai. Não é? Com uma conversa mais séria, de homem para homem, como a gente diz. Né? Hoje eu tive uma conversa com o meu. Ele não está aqui, tem 17 anos, vai fazer 18, né? Eu digo, filho, senta aqui, vamos ter uma conversa de homem para homem. Ele já fica um pouco assustado, né? Mas a conversa era boa, não era sadia. Era visando o bem dele. Amém, irmãos? Então, irmãos, olha, falando nele, eu quero contar aqui uma história que aconteceu comigo e ele. Eu disse aqui que os pais devem disciplinar os filhos, né, irmãos? Um dia eu tive uma conversa com meu filho, que eu guardo no coração até hoje, e eu espero que ele também tenha guardado. Qualquer dia eu vou perguntar se ele ainda lembra. Esses dias eu perguntei e ele lembrava.
Estava eu e ele no carro, só nós dois, conversando, eu dirigindo. E eu disse, filho, eu não lembro por que nós entramos nesse assunto. Mas eu falei, filho, me diga uma coisa. Eu quero te perguntar uma coisa muito importante. Até quando você me deve obediência? Ele devia ter assim uns 12 anos nessa data. Aí ele ficou olhando para mim, pensativo. Eu digo, eu vou lhe dar algumas opções. Será que quando você fizer 18 anos e atingir a maioridade, você não me deve mais obediência? Ele ficou pensativo e eu fiz, mesmo depois da maioridade, você ainda me deve obediência. Digo, vamos lá, vamos continuar. Será que quando você casar, sair de casa, constituir a sua família, aí cessou o dever, você não me deve mais obediência? Ele ficou olhando e eu disse, mesmo casado, você ainda me deve obediência. Eu sou seu pai. E aí ele ficou assim olhando, pensativo. Eu digo, então vou fazer a última pergunta dessa nossa conversa para encerrar. Será que quando eu morrer, aí ele me interrompeu, não fala isso não, pai. Eu digo, não, vamos falar da realidade da vida. Né? Será que quando eu morrer, depois que eu morrer, você está livre de me obedecer? Aí ele ficou com um olhão grande e eu digo, olha, quero dizer para você que mesmo depois que eu morrer, você ainda me deve obediência. Sabe por quê? Porque os ensinamentos que eu trago para você da palavra de Deus, os princípios que eu te ensino da palavra de Deus, quando você estiver diante das situações da vida, dos caminhos da vida, e você vai lembrar das palavras do seu pai, e vai dizer, eu vou por aqui e desobedecer meu pai, ou vou por aqui e obedecer meu pai. E aí mesmo eu morto, pela minha memória, você ainda me deve obediência. Amém, irmãos? Então, essa conversa foi muito importante, porque essa é uma grande verdade, irmãos. É uma grande verdade. É evidente que o filho não deve obedecer o pai, quando o pai quer encaminhar ele para fora dos princípios bíblicos. Ninguém está obrigado a obedecer uma ordem legal. Isso vale no direito e vale na família. Meu filho não está obrigado a me obedecer se eu chamar ele para ir furtar ou assaltar comigo. Esse tipo de obediência ele não me deve. Mas a obediência dos princípios da palavra de Deus, por causa da autoridade que Deus me deu, ele me deve obediência, para o bem e felicidade dele. Amém? Então, pai, seja pastor da sua família. Amém? A palavra de Deus, gravada, escondida no coração dos nossos filhos, é um escudo contra um mundo cruel, que tem ceifado vidas nas drogas, na prostituição, na criminalidade, na imoralidade e outros pecados. O salmista diz no Salmo 109, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se você colocar, inculcar no coração, na mente do seu filho, a palavra de Deus, ela vai servir de escudo na hora que você não estiver por perto, porque nós não estamos a toda hora próximo dos nossos filhos, nem vendo o que eles estão falando, com quem eles estão andando, as propostas que chegam para eles. Nós não sabemos, mas nós devemos preventivamente investir. Alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus, com princípios que vão servir para eles como um escudo, na hora que a coisa apertar para o lado deles, na hora que o inimigo quiser atraí-los, né, com os manjares do rei, como diz lá em Daniel, né, que eles possam fazer a opção de caminhar com o Senhor. E vai depender muito essa decisão deles, irmãos, daquilo que nós ensinamos para eles, daquilo que nós fizemos. Jó capítulo 39, 27 e 28, tem uma palavra muito interessante. Jó, o sábio, né, observando ali as coisas do mundo para extrair lições, ele diz assim, olha, a águia, ela constrói o ninho, sabe onde? Lá nos penhascos, lá no topo das montanhas, dos mais altos montes. E por que ela faz isso? Por quê? Porque colocando seus filhos lá, os filhos estão protegidos de quem? Dos predadores, eles não conseguem subir a tamanha altura. Lá eles estão protegidos, lá ela cria eles, lá ela ensina eles a voar, lá ela coloca espinhos no ninho quando eles não querem sair para a vida, eles não querem voar, já chegou a época, e aí ela coloca espinho para deixar desconfortável. Quando eles não querem sair, ela pega pelo bico, leva no ombro e joga, para eles aprenderem a voar. Quando eles têm alguma dificuldade, ela dá um rasante e segura eles, mas ela ensina eles a voar. Mas ela faz tudo isso lá nas alturas, lá nos penhascos, longe dos predadores. Então, pai de família, procure colocar seus filhos em ambientes longe dos predadores, longe
do mundo que quer tão de perto tragar os nossos filhos. Amém? Ponto quarto. O pastor da família deve ser um edificador de altares. Gênesis 12 e 13, irmãos, fala que Abraão, peregrinando na terra, a Bíblia diz que onde ele chegava, ele fazia duas coisas. Ele fez isso em Siquém, em Betel e em Hebrom. Onde Abraão chegava, ele fazia duas coisas. A primeira coisa, ele armava a sua tenda. Para quê? Para proteger e cuidar da sua família. E depois que ele armava a sua tenda, qual era a próxima providência? Ele edificava um altar. Exatamente. Então, o pai de família deve ser um edificador de altar na sua casa. O que é ter um altar em casa, irmãos? É ter um lugar de adoração, é que a sua casa tenha realmente oração, palavra de Deus, culto doméstico, é que a sua casa tenha um pedacinho do céu ali, é que na sua casa você dê importância à igreja, se arrume cedo e coloque, inculque nos seus filhos o que a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que eles se alegrem em vir conosco, que não venham por obrigação e enraivados. Não, que eles aprendam desde cedo que a casa de Deus é um bom lugar para eles estarem, é onde eles vão ser edificados, abençoados, onde a vida deles vai ser transformada pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, seja, como pai de família, um edificador de altar, na sua casa, é sua responsabilidade como sacerdote do lar, orar pelos seus, ler a Bíblia com os seus, cantar hinos com os seus. É sua responsabilidade aconselhar os seus filhos pela palavra de Deus. É isso que Deus espera de você, homem. Que você seja um pastor da família. Você tem uma congregação para cuidar. Não esqueça disso. O Senhor vai cobrar de você. Agora eu quero trazer, irmãos, um exemplo de um pastor de família, um pastor da família que foi assim realmente, dá um exemplo muito bom para nós na Bíblia, que é Jó. Que foi onde nós lemos no início dessa ministração, Jó capítulo 1. Então volta aí para Jó capítulo 1 na sua Bíblia, vai no versículo 4, enquanto você procura aí, Jó capítulo 1, versículo 4. Eu vou aqui tomar uma água. Diz assim Jó capítulo 1, verso 4. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. O que esse versículo está querendo dizer para nós? Está querendo dizer que Jó investia na comunhão dos seus filhos. Se eles faziam assim, é porque eles aprenderam com alguém. Normalmente os filhos repetem os padrões de comportamento dos pais. Então, se eles se reuniam para comunhão entre eles já eram grandes, provavelmente casados, mas aí, quando um ia fazer uma festa, ele fazia questão de chamar quem? Todos os seus irmãos. E juntos, eles se confraternizavam, eles faziam banquetes. Um irmão não esquecia, e diz aqui o versículo que a gente leu, que eles se revezavam, ou seja, primeiro, vamos conjecturar, o mais velho fazia a festa e chamava os outros. Depois, abaixo dele fazia outra festa, em outra época, chamava os outros. E eles faziam sempre assim, era um costume. Onde eles aprenderam isso? Foi Jó, como pastor da família, que ensinou seus filhos a terem comunhão uns com os outros e valorizar o amor fraternal, a comunhão, a crescerem juntos, se amando e se cuidando um do outro, e valorizando um ao outro, entendendo a importância do sangue que corre nas veias, que é o mesmo. Isso é muito importante, irmãos, que hoje tem sido desprezado hoje em dia. Não é? Então, a maior riqueza de Jó era a sua família, não eram os seus bens materiais. Jó valorizava muito a sua família. E nisso ele é um exemplo para nós. Os filhos de Jó separavam tempo e oportunidades para estarem juntos. É isso que a gente deve fazer. Qualquer pretexto nós devemos usar para nos juntar e ter comunhão uns com os outros. Não deixa o tempo passar, quando de repente já faz anos que a gente vê nossos irmãos e conversa com eles, e nem ligação a gente faz mais. Então, se você não cuidar, o vínculo vai esticando, até que pode quebrar, de tanto esticar, de tanto ficar longe um do outro. Então, é preciso investir na comunhão com os irmãos. Eu anotei aqui
que os filhos de Davi, eles cresceram num palácio, mas eles não tinham união fraternal. No segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 28, conta a história de Absalão tramando a morte do seu próprio irmão Aminon. Então, irmãos, não é só ter uma casa ampla, um bom carro, não é só não faltar nada no sentido material para os seus filhos. Isso não é suficiente. É preciso investir, né, no amor entre os irmãos, na família, de um para com o outro. Né? Então, Davi foi um grande rei, mas falhou muito em relação à sua família. Teve muitas faltas. E a Bíblia não registra só nossos acertos, né? O dos homens de Deus. Registra também os nossos erros. Paulo diz, tudo o que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela transforma a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó, ele não se preocupava só com a comunhão. Ele também se preocupava com a santificação dos seus filhos. Olha aí o versículo 5, a parte final. Né? Diz aí a parte do meio. Chamava Jó os seus filhos e os santificava. Que pai maravilhoso que era Jó. Ele se preocupava em santificar os seus filhos, né? E ver os seus filhos separados para servir ao Senhor. Jó investia na vida espiritual dos filhos. Ele exercia uma influência. Certamente os filhos viam ele oferecer sacrifícios a Deus. Certamente os filhos viam ele se relacionar com Deus, orar a Deus, buscar a face do Senhor. E os filhos, vendo o exemplo do pai, eles aprendiam. Porque, irmãos, olha só essas duas frases que eu trouxe aqui. A palavra convence, os irmãos já devem ter escutado várias vezes, mas nunca é demais lembrar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não é? Olha a outra. O exemplo é a única maneira eficaz de se ensinar. Você ensina muito mais pelo exemplo do que pelo que você fala. Então, o pai que dá o exemplo em casa, irmãos, os filhos acompanham o pai. A meta de cada pastor da família é essa, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o pastor da família, ele tem essa meta. Não é ele sozinho, é eu e a minha casa. Não pode faltar nenhum. Nem o mais velho, nem o do meio, nem o mais novo, nem a mais nova. É todo mundo. É junto e misturado. Amém? Essa é a meta do pastor de família. Então, Jó se preocupava em santificar os seus filhos. Mas também, Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. E é uma coisa, irmãos, que eu tenho me preocupado muito. Olha só, Jó 1:5, a parte final. Diz assim, e se levantava, Jó, né, de madrugada. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos a Deus, segundo o número de todos eles. Assim fazia Jó continuamente. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus pelos seus filhos. E a Bíblia fala aqui, irmãos, fez questão de registrar, por inspiração de Deus, que ele fazia por todos eles. Ou seja, ele não deixava de apresentar a Deus nenhum dos seus filhos. E você? Você tem orado por seus filhos? Você tem colocado cada um deles diante de Deus? Porque cada filho é um mundo diferente. Você tem tido cuidado de, como pastor da família, apresentar os seus filhos diante de Deus, as carências deles, as necessidades deles. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Jó tinha um altar em sua casa. E ele intercedia continuamente. Ele não fazia hoje e mês que vem. Ele não fazia hoje e daqui a 15 dias. Ele não fazia hoje e semana que vem. Pelo que você lê na Bíblia, dá para extrair que ele fazia isso diariamente. A Bíblia fala continuamente. Continuamente, não tem um espaço entre um e outro. É assim, ó, vez após vez. Amém, irmãos? Por quê? Isso é importante. Porque, como o pastor Paulo Alves disse, na época que nós estamos vivendo, irmãos, parece que todos os canhões do inferno estão apontados para a família. Sabe? Eu nunca vi uma época tão prejudicial à família como essa nossa. Mas como foi cantado aqui nessa noite, aquele que vela pela família vai guardá-la. Amém? E ele conta com você para fazer o seu papel, aquele que ele te entregou como pastor da família. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. Eu queria dizer para vocês que, olha que paradoxo, Noé,
ele pode ser considerado um grande evangelista. Um evangelista de sucesso. Sabia? Aí alguém pode conjecturar e dizer, poxa, mas ele pregou 120 anos e ninguém deu ouvidos. Como que ele pode ser considerado um grande evangelista? Aí eu te digo, veja, ele levou quem mais importava. Ele e toda a sua casa para dentro da arca. Não ficou nenhum filho de Noé. Não ficou ninguém da família dele. Então, irmãos, ele foi sim um evangelista de sucesso. Ele levou a sua família para dentro da arca, que simboliza, né, a salvação que Deus providenciou para nós em Jesus Cristo. Amém? E você, irmãos, você tem esse propósito de levar todos os seus para dentro da arca? Falta um ainda, faltam dois? Teve um que se desviou? Não, faz como Jó. Intercede continuamente, dia após dia. Sabe, irmãos, tem orações que só são respondidas muitos anos depois. Eu li um testemunho de um pai que orava por um filho a vida toda, e ele faleceu e não viu o filho voltar à fé. Mas depois de um tempo o filho voltou e se tornou um homem de Deus, um pastor muito usado por Deus. Aí eu pergunto, quando ele morreu, muita gente deve ter comentado, tadinho, orou a vida toda, morreu e não viu. Mas Deus ouviu a oração dele, irmãos. Então vale a pena orar por seus filhos. Nunca desistir, nunca esmorecer. Por mais distante que eles estejam indo, eles ainda estão debaixo dos cuidados do Senhor. Sabe, irmãos, os seus filhos, aqueles que nasceram no lar evangélico, eles foram apresentados a Deus, não foram? Então eles são de Deus, irmãos. Eles foram criados para ir, né, para a eternidade com o Senhor. Eles são propriedade exclusiva do Senhor. Não abra mão disso não, irmãos. Reivindique essa promessa na vida dos seus filhos. Não importa se ele está lá fumando maconha, não importa se ele se envolveu com quem não presta, todos os dias pede para os anjos do Senhor guardar ele, para cobrir com o sangue do Senhor, para trazer ele de volta para o aprisco, irmãos. Não desiste de interceder para os seus filhos. Vai chegar o tempo que Deus vai ouvir a sua oração, vai ter misericórdia e vai tocar, quebrantar o coração dele. Amém? Não desista nunca de um filho seu. Amém? Foi Deus que te deu para cuidar. Exerce o teu papel de pastor da família. Amém? Pai, você tem orado por seus filhos? E você tem orado com os seus filhos? É uma pergunta importante. Reflita aí. Se você tem cumprido o papel de pastor da família. Sabe, irmãos, Deus nos deu autoridade para impor as mãos sobre os nossos filhos e abençoá-los. Você crê assim? Deus deu autoridade a nós como pai, irmãos, para abençoar os nossos filhos. Sabe? Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Alguém pode criticar e dizer, mas isso é um costume católico. Irmãos, Deus nos deu autoridade como pais para corrigir, admoestar, aconselhar os nossos filhos e também para abençoar os nossos filhos. Lá em casa, todos os dias, os meus filhos me pedem a bênção. Todos os dias, eu não abro mão. Teve um dia que o mais velho saiu cedinho, foi para a escola, eu passei a mensagem de áudio. Filho, você saiu e esqueceu de pedir a bênção do seu pai. Daqui a pouco chegou a mensagem dele, bênção, pai. No WhatsApp. Então, irmãos, é assim. Nós temos autoridade da parte de Deus de abençoar os nossos filhos. Como pastor da família, eu abençoo. Eu vou no quarto da minha filha à noite, às vezes eu imponho as mãos sobre a cabeça dela, e eu digo, Senhor, prepara um esposo abençoado para minha filha. Dá saúde para ela, que ela seja uma profissional abençoada, que sirva a sociedade. Senhor, que ela seja uma serva tua, cheia do Espírito Santo. E ali eu abençoo minha filha em oração, pedindo a Deus para cuidar dela, para cuidar do futuro dela, porque esse é o meu papel como pai. Eu sou pastor da minha família, lá eu tenho ovelhas para cuidar, para proteger, para nutrir, para alimentar. Amém? E para conduzir para a casa de Deus, para bons pastos, para que eles sejam alimentados, né? Até águas tranquilas. Aqui eles recebem alimento farto para a vida deles. É aqui o lugar, irmãos, que eles devem estar e não fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas Jó se preocupava também com o coração dos seus filhos. Olha que pai exemplar. Como serve de modelo para nós? Olha o que diz aí em Jó 1:5, a parte final. Por que dizia Jó? Porventura, pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então Jó se preocupava com aquilo que estava dentro do coração dos seus filhos. O que passava na mente e no coração deles era motivo de preocupação da parte de Jó. Era motivo de atenção da parte de Jó. Então eu anotei, pai,
tenha e demonstre interesse pelos sentimentos, autoestima e temores dos seus filhos. Você sabe reconhecer quando seu filho está triste? As mães, eu vou aqui falar uma coisa, pelo menos é a minha impressão pessoal, não sei se os irmãos vão concordar comigo, as mães são mais boas nisso. A mãe parece que conhece a alma do filho, né? A mãe sabe ler melhor essas coisas. Normalmente os pais são mais, vou chamar assim, voadores, né? Mas aprenda, pai, a conhecer se o seu filho está bem, se ele está mal, se ele está triste, e por que se interesse, se importe, converse com ele como amigo, né? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa no trabalho, filho? Foi que houve? Né? Você está triste? Está preocupado? O que está tirando a sua paz, o seu sono? Vamos conversar. Amém, irmãos? Se o filho não tem, irmãos, o pai como um amigo, tem alguma coisa muito grave. Tem alguma coisa muito grave. Porque, irmãos, o melhor amigo de um filho deve ser o seu pai. Deve ser o seu pai. Então, se importe, irmãos, com a autoestima deles. Às vezes, irmãos, a gente... eu vou contar aqui um testemunho rápido para os irmãos. Estou de olho ali na hora. Eu estava viajando a serviço, estava, salvo engano, em Varginha. E a minha esposa me ligou. Ou mandou mensagem, eu não lembro ao certo. Sou ruim de memória. Mas a questão é que a minha filha tinha passado uma situação difícil na escola e tinha chegado em casa chorando. E aí a minha filha foi e contou que não era a primeira vez, que ela já vinha passando um processo muito complicado na escola. E estava insuportável para ela a ponto dela ter que se abrir com a mãe. Né? E para nós parece uma coisa pequena. Mas vai saber como é que é o mundo deles, irmãos. Sabe o que era? É porque ela era pequenininha, assim, em estatura, e as colegas da sala eram maiores. E as colegas estavam formando grupinho e estavam ridicularizando ela porque ela não tinha tamanho de estar naquela série. Aí eles falaram, pô, é tão banal. Mas feriu tanto a minha filha, irmãos. Feriu tanto a ponto dela chorar em casa. Não é? E aí eu disse para minha esposa, assim que eu chegar, eu vou lá conversar com a supervisora. E aí eu conversei educadamente, pedi uma assistência da parte dela. Chamei minha filha, sentei ela do lado na cama. Eu digo, filha, estenda a sua mão. Ela estendeu, eu botei a minha mão do lado dela. Eu disse, você está vendo essa mãozona aqui? Ela, estou. Eu digo, ó, isso aqui, você tem a mesma mão do seu pai. Sabe o que é que significa? Que você ainda vai crescer um bocado. Você puxou seu pai. Né? E ainda que você não crescesse, isso não significa muita coisa, filha. O tamanho, a estatura da gente não mede o nosso valor. E aí eu botei a minha filha lá em cima, eu digo, erga a cabeça, vá para a escola, tire nota boa e siga a sua vida, não deixe isso lhe atingir, não. E graças a Deus ela superou aquilo. Mas, irmãos, eu nem sabia. Se não fosse a mãe me ligar e me falar, por isso que eu estou dizendo, as mães às vezes têm mais facilidade de identificar. Mas, pai, se preocupe com a autoestima do seu filho. Procure saber se está tudo bem com ele. Amém? Glória a Deus. Pai, conheça seus filhos individualmente. Cada filho é um mundo. Não compare demais um com o outro. Cada filho tem uma característica diferente, não é? Não dê mais atenção e amor a um do que o outro. Não faça isso, irmãos. Trate todos eles iguais e com o mesmo amor. É isso que Deus espera de você como um pastor. Não é? Olha, irmãos, é preciso conhecer individualmente as necessidades dos nossos filhos e procurar atendê-las. Olha que exemplo bonito de Ana. Está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 19. Ana deixou Samuel lá na casa do Senhor para servir a Deus, porque era um filho da promessa, né? E aí, a Bíblia diz, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 19, assim, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano, lhe a trazia quando o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Deixa eu explicar para os irmãos o que ela fazia. Todo ano o marido subia lá do interior para Jerusalém. E o filho dela estava lá, servindo ao Senhor na casa de Deus. Ana passava um tempo na casa dela preparando uma túnica para o seu filho. Um instrumento que serviria para ele trabalhar na casa de Deus. E por que todo ano ela levava uma túnica nova? Porque o menino estava crescendo. A túnica do ano passado já não servia mais esse ano. Ou seja, Ana estava atenta às necessidades atuais do seu filho. Então, as necessidades que o seu filho tinha 5 anos atrás não são as mesmas hoje. E você precisa ter sensibilidade para entender isso e procurar, como pastor da família, suprir essas necessidades. Amém?
Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Então, pai, seja um amigo e confidente do seu filho. Sabe, é tão bonito quando a gente tem assim espaço para nossos filhos conversarem e confidenciarem algumas coisas para a gente, né? Esses dias meu filho me procurou e disse, pai, eu fiz assim, eu estou contando logo, porque quando o pai souber, papai não ficar chateado, então eu estou logo falando. Eu digo, tá bom, filho, fez bem, é assim que se faz, vamos conversar sobre isso. Né? Então, é importante o pai ser um amigo e confidente do seu filho, irmãos. Aquele pai, passou-se o tempo daquele pai canto de cerca, bruto, que o filho tinha medo quando o pai chegava em casa. Não, irmãos, aquilo ficou para trás. Né? A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina Isaac caminhando junto com seu pai. E juntinhos os dois ali como amigos. Não é? O filho, pai, e o pai dizia, fala, meu filho. É tão bonito ver o relacionamento deles, não é? De Abraão e Isaac, a ponto dele obedecer o pai e ficar deitadinho ali, sabendo, porque ele conhecia o que acontecia com o sacrifício, como é que era. Então, uma relação tão bonita, irmãos, tão bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Invista nisso, irmãos, invista nisso. Eu me considero um pai babão. Às vezes o meu liga, aí ele diz assim, pai, eu já respondo do outro lado, fala, amor da minha vida, o que você quer? Então, assim, irmãos, a gente tem que dar carinho e amor para os nossos filhos. Amém? Pai, encontre tempo para os seus filhos. Quem ama, valoriza, irmãos. Quem ama, valoriza. Sabe? É preciso ter o que o pessoal chama de tempo de qualidade, irmãos. É preciso separar tempo para os nossos filhos. É preciso abrir mão, muitas vezes, dos nossos interesses para investir neles. Amém? Pai, não substitua presença por presentes. Não funciona. Não funciona. Você pode encher o mundo dele de presente que não funciona. É melhor presença. É melhor presença em um carrinho feito de lata de óleo do que uma vida de riquinho e faltar companheirismo, presença, amizade, amor e carinho. Sabe, irmãos, é muito mais valioso para um filho ter a companhia do pai, a amizade do pai, do que ter o dinheiro do pai. Eu tenho uma irmã que se separou e os filhos ficaram com ela, e o pai é muito bem de vida e dá tudo para os filhos. Mas quando você vai em família conversar sobre esse assunto, os filhos choram. E por que eles choram? Ele diz, eu não tive relação com meu pai. Eu não tenho intimidade com meu pai. Né? É muito doloroso para eles. Mas o pai nunca deixou faltar nada para eles. Já deu até carro. Comprou apartamento. Mas não é suficiente. Infelizmente. Então aprenda a lição, irmãos. Não substitua presença por presente. Não funciona. Amém? Para encerrar, caminhando aqui para o final da ministração, eu falei de um pai exemplar, agora eu vou falar de um pastor de família que foi um fracasso. E para servir de lições para nós, eu quero falar de Eli, um pastor da família faltoso. Os irmãos conhecem muito bem a história de Eli, o tempo já está avançado, eu não vou ler na Bíblia, eu só vou ler um versículo, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Diz assim, ó. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Agora veja, irmãos. Como assim filho de Belial? Filho de Belial é como se fosse hoje traduzindo filho do diabo. Mas como assim? Se eles eram sacerdotes na casa de Deus. Se o pai deles era sumo sacerdote. Como é que a Bíblia pode se referir a eles, dizendo que eles eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor? Como assim não conheciam? Não eram eles que ofereciam sacrifícios na casa de Deus? Não eram eles que carregavam a arca? Conduziam os louvores? Mas eles não estavam na igreja? Mas veja o que a Bíblia diz. Qual é o diagnóstico que a Bíblia faz deles? É que eles eram filhos do diabo e eles não conheciam a Deus. A grande verdade era essa. E o pai deles tem muito papel, muita participação nesse diagnóstico. Sabe por quê? Primeiro, ele foi um pai de família omisso. Seus filhos aprontavam e ele não corrigia. Ele não disciplinava. Ele foi um pai bonachão. Foi um pai frouxo. Foi um pai que deixou os filhos engolir ele.
E deu no que deu. Os irmãos entendem? Foi um fracasso. Foi terrível. E aí, irmãos, a gente vê a primeira coisa. Eli era sumo sacerdote. Quantas famílias Eli não ministrou? A família de Ana foi uma delas. Eli trouxe uma palavra para ela, conversou com ela, disse, vai, que Deus faça, atenda a tua oração. Então, Eli, como sumo sacerdote, atendeu muitas famílias, ministrou para muitas famílias e esqueceu da sua. Olha que coisa interessante. Não é? Então, é um perigo cuidar dos outros e não cuidar da própria família. Tem o perigo de desprezar os alertas de Deus. Um homem de Deus, que a Bíblia não cita o nome, alertou Eli. Alertou. Ele recebeu uma profecia da parte de Deus, mas ele não deu ouvidos à profecia. Ele não tomou nenhuma providência mais séria. Não fez cessar aquelas coisas. E aí o negócio se encaminhou para uma tragédia terrível. Então, irmãos, o sucesso profissional ou ministerial não é garantia de sucesso familiar. O sucesso ministerial ou profissional não é nenhuma garantia de sucesso familiar. Não é que equivale o homem ganhar o mundo todo aí fora e perder sua família. Não é? Não vale a pena. Então temos que medir o que é prioridade para nós, o que é mais importante para nós. Às vezes temos que abrir mão de alguma coisa lá fora, profissional, se vai prejudicar a nossa família. Temos que ter uma escala de valores certas de acordo com a Bíblia. Amém? Eli foi também um pastor da família conivente, como eu disse, ele não corrigiu seus filhos. Eli sabia ouvir e discernir a voz de Deus. Não foi assim quando Samuel escutou a voz e não sabia quem era? Quando Eli ouviu, ele disse, não, aí é Deus que está falando com ele. Então Eli sabia discernir a voz de Deus, mas ele falhou em fazer o quê? Em obedecer. Não adianta nada você estar aqui todo domingo e ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Não é ser bom em conhecer a palavra de Deus. Não é? Você precisa ter cuidado em obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus se agrada muito mais em obediência do que em sacrifício. Amém? Ele chegou, irmãos, a participar dos pecados dos filhos dele. Os irmãos acreditam? É só você não dar tempo, mas se você for ler essa passagem bíblica, você vai ver que eles pegavam as partes do sacrifício que não era para eles. E eles comiam em família, e o pai comia também. E eu vou dizer uma coisa para você, ele comia consciente de que aquilo era um erro. Como sumo sacerdote, ele não só foi conivente, como ele participou dos lucros das ações erradas que seus filhos faziam. Os irmãos entendem? Muito grave, é por isso que a pena foi séria. É porque a conduta foi muito grave. Os filhos de Eli, olha, vamos falar um pouquinho deles. Eles tinham um pai crente e com importante função ministerial. Ou seja, o pai era um sumo sacerdote, era um líder do povo de Deus, líder religioso. Os filhos cresceram dentro da casa de Deus e receberam funções ministeriais. Ou seja, eles foram destacados para ser sacerdote. Eles deveriam ter isso em autoestima e honrar aquela atividade. Mas eles fizeram o quê? Eles desprezaram, pisaram naquilo, deram nenhum valor para aquilo. E fizeram aquilo de todo jeito, como se faz, né? Fizeram coisas horríveis dentro da casa de Deus, sem temor nenhum a Deus, sem nenhuma consideração ao Senhor. Foi assim que eles agiram. Eles viviam religiosamente, mas estavam longe do Senhor. Olha que perigo, irmãos. Eles estavam todos os dias na casa de Deus, porque eles davam um expediente lá. Eles ofereciam sacrifícios lá, na casa de Deus. Eles estavam lá praticamente todos os dias. Ou seja, religião não faltou para eles. Eles estavam todo dia na igreja, fazendo as coisas da igreja, participando de louvores, de sacrifícios. Mas eles nunca tiveram um relacionamento com Deus. Vida religiosa não significa nada. Vale relacionamento e intimidade com o Senhor. Aí sim, aí os nossos sacrifícios vão ser recebidos pelo Senhor como cheiro suave. Amém, irmãos? Eles se acostumaram com as coisas sagradas. Irmãos, como é triste isso, né? Você não entender que o que acontece aqui na casa de Deus tem um valor espiritual tremendo. É você desprezar as coisas da casa de Deus, as coisas de Deus. E eles se acostumaram com o sagrado.
eles tiveram o fim que tiveram, irmãos, eu queria dizer, não foi por falta de sermão. Eles estavam na casa de Deus. Eles ouviam o Pai ministrar às outras famílias, às outras pessoas. Então, não faltou eles ouvirem a palavra de Deus. Faltou a palavra descer do ouvido para o coração. Foi isso que faltou. Entrou aqui e saiu aqui. O certo era que devia descer para o coração. Guardar no coração e obedecer. Amém, irmãos? Então, mais uma aplicação para nós. Criar filhos na igreja, irmãos, não é nenhuma garantia de sucesso na formação moral e espiritual deles. Está vendo aí como o papel de pastor da família é muito importante? Se você for confiar só no fato de que você está trazendo seus filhos para a igreja e achar que está tudo resolvido, não é assim. Deus nos entregou um papel de pastor da família. É lá que o investimento tem que ser feito. Na maior parte, é mãe e pai, admoestando, ensinando, corrigindo, criando os filhos no temor do Senhor, em casa, pelo caminho, andando, deitando, levantando, inculcando nos nossos filhos os princípios da palavra de Deus. E, sobretudo, pelo testemunho, pelo exemplo. É o exemplo que ensina, mais do que as palavras que você fala. Amém? Concluindo, homens que estamos aqui nesta noite, Deus nos fez sacerdotes do lar e pastores da família. Você tinha consciência disso? Certamente tinha, mas eu sei que Deus falou com você nesta noite, para te relembrar de muitas coisas que você fazia no passado e deixou de fazer. Para te relembrar muitas coisas que você nunca fez e que a partir de hoje você tem a oportunidade de fazer. Que essas palavras não fiquem só no seu ouvido e saiam no outro, que elas desçam para o seu coração. Amém? Analise o seu ministério de sacerdote do lar e pastor da família e ajuste o seu proceder. Se tem alguma coisa que você e eu também estou incluído nessa palavra, irmãos. Eu tenho muitas faltas, das quais Deus também falou comigo por essa palavra. Então nós, eu e você, devemos ajustar o nosso proceder. E vamos assumir a nossa função pastoral. Não vamos terceirizar. É função nossa. Deus vai cobrar de mim e de você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu queria só orar com vocês. Eu posso, pastor, fazer uma oração? Amém? Vamos ficar de pé, meus amados, vamos orar. Eu quero agradecer aqui a rica oportunidade, irmãos. Foi uma alegria conhecê-los. Eu fui tão bem recebido pelos irmãos ali na entrada da igreja, né? Meu amado, Deus te abençoe, viu? A Bíblia diz que um copo d'água que você dá um pequenininho do Senhor não vai ser esquecido diante de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe o teu ministério, tá? Em nome de Jesus. Você é o amado que me recebeu lá na frente. Vocês são preciosidades no reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi, Senhor, lançada nesta noite. Ó Senhor, e a Tua palavra diz, Senhor, que tem muitos solos onde a Tua semente cai, Senhor. Tem uns que caem e ficam à beira do caminho e logo os pássaros levam embora. Mas tem solo bom, Senhor, que a Tua palavra cai e gera frutos, Senhor, a 30, a 70, e a 100, a 60. Gera muitos frutos. Que a Tua palavra nessa noite, Pai de amor, gere fruto na vida dos Teus filhos. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Não pelo que eu falei, que eu sou nada diante de Ti, Senhor. Mas a Tua palavra é viva e eficaz. E o Teu Espírito convence os Teus servos de que a Tua palavra é verdadeira e que produz efeito na vida deles. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e pela minha. Que nós sejamos, ó Deus, sacerdotes do lar. Que nós possamos assumir o nosso papel que o Senhor nos deu, que nós possamos ser pastores da família, cuidar dos nossos como nosso rebanho, como nossa congregação, conduzi-los à Tua casa, Pai de amor, nos dar graça, nos ajuda nas nossas dificuldades e fraqueza, nos dá força e fortaleza, unção da Tua parte, para cumprir o ministério que o Senhor nos entregou. Nós pedimos assim, Senhor, confiado nos méritos do Teu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.